Oi pessoal, tudo tranquilo com vocês? Então vamos a mais um vídeo hoje. Hoje eu vou falar de um problema que tira o sono da gente. O pessoal que mexe com impressão 3D fica às vezes de cabelo em pé por causa disso, tá? Eu vou mostrar qual é o problema, vou mostrar o porquê ocorre esse problema e o mais importante, como você solucionar ou minimizar esse problema. É muito comum, e eu não saio, e eu também não me excluo disto, porque eu fiz isso, de você chegar, pô, eu comprei uma impressora, ou eu montei uma impressora porque fulano indicou, e essa impressora é uma droga. Antes de você falar isso, seria bom você assistir o vídeo até o final, porque você vai ver que não é bem assim, tá? Que o que eu vou falar é uma coisa que ocorre e você pode solucionar o problema. Não é o culpado de quem fez, a culpa não é de quem fez o review. A culpa é uma coisa física, tá? Que causa esse tipo de problema. Do que eu estou falando? Eu estou falando da fixação da peça na mesa de impressão. A gente sabe que se qualquer coisa que você estiver construindo não tiver uma base boa, ela não para em pé, ela vai cair. Então a base é o segredo da sua construção. Tá? Se você for construir uma casa, não tiver um bom alicerce, a casa vai rachar, vai inclinar ou vai desmoronar. E a impressão 3D é a mesma coisa, porque você está construindo alguma coisa. Então, a base é muito importante. Eu estou falando do layer, do primeiro layer que você coloca. Eu estou falando da mesa, que é a superfície que você vai começar a sua construção, tá? Então eu vou mostrar para vocês os problemas que ocorrem, por que eles ocorrem e como você solucionar, tá? Ou minimizar o problema, tá? Eu vou fazer isso de dois jeitos. Eu vou mostrar um desenho, alguns desenhos, que como eu não sou bom desenhista, eu preparei esses desenhos e aí eu vou explicar para vocês. E depois eu vou mostrar o que eu mostrei no desenho, eu vou mostrar para vocês na prática e como é que você vai solucionar. Não percam o vídeo, assistam até o final, ok? Então vamos lá, vamos ver os desenhos para eu começar as explicações. Bom, então vamos começar com a primeira explicação. Isso aqui é a mesa ou um material qualquer que está de alumínio cortado para você ver ele e o perfil. Nós temos aqui uma superfície fria em cima e nós temos uma superfície quente embaixo que começa a aquecer a mesa. O que vai acontecer? Você vai ter uma retração ou uma contração na parte fria. Isso é físico, é lei física. Isso não sou eu que estou dizendo que é assim. Isso faz parte da física. E você vai ter uma expansão onde está quente. Então o que acontece? Você vai ter uma força assim e uma força ao contrário, embaixo. Tá? Isso acontece com toda mesa de impressora 3D. Ok? O que vai ocasionar isso aqui? Então vamos lá. Vai ocasionar que você tenha uma superfície convexa ou côncava. A tua mesa vai acontecer isso com ela. Ou isso ou isso. Ok? Por causa do frio em cima e o quente embaixo. Tá? Ela vai estar envergando ou para cima ou para baixo. E isso acontece não com esse ângulo tão grande como está aqui, mas ela
vai acontecer isso aí. Até aí, tudo bem? Então vamos lá. Aí vamos à sua mesa. Nós temos que lembrar que a nossa mesa, ela tem 4 pontos de fixação, 4 parafusos, normalmente nas extremidades. Então, como está o corte, eu tenho um parafuso aqui e um parafuso aqui. Aí continua aquecendo embaixo e em cima está frio. O parafuso, ele tem um furo, então ele funciona. A mesa, ela não consegue expandir tanto, ou não consegue ter uma expansão como eu mostrei aqui. Como eu mostrei desse jeito aqui. Ela não consegue ter esse tipo de expansão exatamente assim. Por quê? Por causa que você tem os parafusos aqui na mesa. E os parafusos, ele prende a mesa e prende com pressão, porque você tem as molas aqui. Tá? Mas a mesa, ela tem que dilatar. Ela vai dilatar embaixo e contrair em cima. Tá? Então, vamos continuar. Aí normalmente vai acontecer o quê? Normalmente a mesa, ela fica côncava. O que acontece? Lógico, eu exagerei aqui nos parafusos. Ela vai fazer isso, por quê? Você tem que lembrar que a temperatura aqui embaixo, ela é muito maior que a temperatura que está em cima. Então ela vai dilatando, ela vai ficando normalmente côncava. O parafuso, a mesa está forçando o parafuso, então o parafuso começa a ficar torto. Tem a mola aqui também. O que acontece? Quando a sua mesa esfriar, ela vai voltar a ser 0 graus reta? Não, ela não vai voltar, ela vai ficar um pouquinho, porque o material, o alumínio, ele não é, o coeficiente elástico dele, não é que nem o elástico que você puxa e ele volta ao tamanho original. Ele volta, mas ele vai ficando, ele vai tendo resíduo, ele vai ficando. Aí chega uma hora que a sua mesa está assim. E o teu parafuso, ele entortou um pouquinho. Então o parafuso começa a ajudar a mesa a ficar desse jeito. Tá? Mesmo que aqueça tudo, aqueceu tudo, ela vai continuar expandindo, porque ela já expandiu assim, ela vai continuar expandindo, porque a temperatura aqui é maior. E ela vai ficar desse jeito. Aí o que vai acontecer? Na hora que você for imprimir, você não vai conseguir imprimir, porque você vai colocar, você vai fazer o nivelamento dela com 5 pontos, que são em 5 posições diferentes, nas extremidades e no meio, e você não vai conseguir fazer o nivelamento. Você vai, e aí você acha que o nivelamento está ok, tá mais ou menos, tá legal, tal, manda imprimir, solta. Ou então a peça sai deformada. Por quê? Você tem que lembrar que o layer do filamento que está sendo colocado aqui, às vezes pode ser 0.1, 0.2, 0.4, e essa diferença aqui é grande. Então, quando você nivelar o meio, provavelmente, você vai estar aqui com a altura do seu naso aqui já está diferente daqui. Quando você passar aqui embaixo, não aqui em cima do parafuso, mas quando você passar nessa região aqui assim, ele vai estar esmagando a saída do filamento. Isso vai fazer o quê? Normalmente vai te causar um entupimento no teu extrusor. Aí você vai ter que parar a impressão, porque ele entupiu. Porque ele está sendo esmagado, ele não sai, ele continua forçando. O que ele acontece? Ele força, em vez do filamento ir para baixo, o filamento derretido vai para cima. Aí ele esfria em cima e ele causa o que ele chama de clog. Aí ele entope, aí você não consegue imprimir mais. Ou, num outro caso, vamos mostrar aqui, se fosse ao contrário, você nivela aqui, quando chega aqui, que normalmente é a área que a gente mais imprime, o
que acontece? Mesma coisa, você nivelou aqui, os 4 pontos, nivelou, você acerta mais ou menos. Ele vai imprimir direito aqui, quando chegar aqui, ele vai esmagar o filamento, não vai sair, vai ter entupimento, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês na prática aqui que eu estou falando é verdade. Vou pegar a blower que fica mais fácil para mostrar para vocês. Aqui está a mesa de impressão, legal, tudo bonitinho, tá. Então, eu tenho essa placa aqui, tá, magnética, que a gente tira, então. Legal, vou imprimir, vai sair tudo legal, tudo perfeito. Nivelei a mesa, venho aqui, faço o nivelamento, com um papelzinho, tá tudo nivelado, vou imprimir. Puta, não imprime nada. Aí você fica, é uma droga essa placa, não segura nada. Não, porque essa placa, quando você põe aqui, ela assume, ou ela, como é que eu diria, não vou dizer nem assume, ela reproduz a superfície da sua mesa, porque ela é magnética, ela pega em tudo e ela é flexível, então ela reproduz a superfície da sua mesa. Vou mostrar para vocês que loucura. Então vamos tirar aqui. Aí eu ponho um espelho, que é o espelho é a superfície perfeitamente plana de ambos os lados. Por quê? Para que você possa ter o reflexo da imagem perfeito, porque se ela não for plana, ela não reflete direito, ela tem que ser plana. Bom, aí você fala, legal, posso imprimir aí, eu vou mostrar para vocês, olha se eu tivesse imprimindo uma placa flexível. Ó, aqui está da mesma altura, aqui também, olha aqui. Olha que loucura. Como é que eu vou conseguir fazer nivelar? Você está vendo por que fala, nivela em 5 pontos e aí você vai resolver o problema 1, 2, 3, 4, 5, resolvi o problema, está passando o papel direitinho aqui, posso mandar imprimir. Você nunca vai conseguir imprimir. Por quê? Você vai nivelar aqui com uma altura. Você vai nivelar aqui com outra altura. Você vai nivelar aqui com outra altura. Lembrando que essa placa está na tua mesa. Você vai nivelar aqui com outra altura. Você vai nivelar aqui com outra altura, porque aqui também tem outra altura. Aqui não mexe porque o vidro não faz isso. Você nunca vai conseguir imprimir. Nunca. A peça vai soltar. Então, aí você fica bravo e diz que quem te ensinou errado. Não ensinou errado. O problema é que isso aqui que está com problema. Então, vamos lá, vamos continuar. Vocês viram que barbaridade? Então, não é o cara que te diz que você nivelando com 3 pontos, com 5 pontos, que vai resolver o problema. Se a tua impressora for nova, provavelmente você vai, como eu fiz, tá? Você vai usar os 5 pontos, que é o nivelamento pseudo-automático, que na realidade ele é automático porque a impressora faz sozinho os 5 pontos, mas é manual porque você regula a altura através levantando a mesa ou abaixando a mesa, a superfície da mesa nos 4 pontos, tá? O que acontece? O controle de qualidade chinês é péssimo, para não dizer zero. Eles pegam os produtos mais vagabundos, o barato que tem lá. Aí ele pega um pedaço de alumínio, normalmente é de 3 milímetros de espessura, que vem torto, porque ele não vem perfeitamente plano, e corto em vários pedacinhos, lá eles compram uma placa, corto, colo um negócio de baixo e mando para você. Às vezes, ele não está tão deformado assim, mas com o tempo, como eu mostrei, ele vai deformando, ou para cima, ou côncavo ou convexo, e aí acontece isso que vocês viram ali. A impressora é ruim? Não, não é ruim. Eu imprimo um monte de coisa, mas eu pus o vidro. Então,
qual é a solução? Então agora eu já mostrei a doença, mostrei melhor como é que você se contaminou, mostrei o que a doença está causando e agora eu vou mostrar o remédio para você se curar. Bom, primeira coisa, a melhor superfície de impressão é o espelho. Como eu já falei, ele é perfeitamente plano, tá? Mas eu ponho o espelho lá, ele não vai tocar todo na mesa, não tem importância. O pouco que ele tocar no aquecimento da mesa, ele vai... não vai ser homogêneo o aquecimento, mas ele vai estar direitinho. Dá para você imprimir sem problema nenhum, tá? Eu imprimo na Cortes Y, que é uma mesa grande pra caramba, vocês já viram, e imprimo nessa que é uma mesinha pequenininha. E imprimia nas outras impressoras que eu tinha nas Deltas, que eram menores ainda. Não tem problema nenhum, tá? O que aconteceu? No começo, quando a gente começou a existir a impressora 3D, você usava vidro ou acho que é plexiglass, uma coisa assim. Não é vidro, é um composto lá que você usava para imprimir. Não tinha mesa de alumínio. Mesa de alumínio é uma coisa recente. Não tinha. Então o problema era um problema diferente, era um problema de adesão, que você usar o produto certo para fazer com que a peça colasse. Não é o problema de nivelamento. Você só tinha um problema, que era a adesão, não tinha de nivelamento. Hoje você tem um problema de nivelamento e um problema de adesão. Você tem a tecnologia, trouxe dois problemas, não resolveu um, trouxe dois. Então a solução para esse tipo de mesa é vidro. Você pode usar a superfície de aço flexível? Pode, eu vou mostrar como. Bom, então vamos primeiro falar no vidro, vamos dividir. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu acho que é interessante para você entender bem. Eu recomendo o vidro porque é uma coisa muito mais simples e mais barata. Você compra um pedaço de espelho, procura comprar um espelho grosso, não compra um espelho fininho, compra um espelho mais grosso. O meu aqui, por exemplo, tem acho que 6 milímetros, porque ele é mais difícil de quebrar, tá? Se você, por acaso, bater o bico lá, um espelho mais grosso ele não quer, muito fininho ele vai quebrar. Então, primeira coisa, compra um espelho mais grosso. Você põe o espelho, aquece, normalmente você tem que aquecer. Vou falar de 3 tipos de filamentos mais comuns. O que você usa é o PLA, o PETG e o ABS. São os 3 mais comuns, tá? Os outros são um pouquinho diferentes. Bom, você coloca a mesa e você fala, pô, mas se eu for imprimir ali em cima do vidro, vai soltar tudo. Com certeza. Se você imprimir com um vidro nu, sem nada, sem nenhuma camada de algum produto ou de alguma coisa, a peça vai soltar, com certeza absoluta, independente de você aquecer a mesa. Você vai aquecer a mesa de acordo com as normas do fabricante do filamento. Bom, PLA, o que eu faço? A melhor coisa e mais barata que tem é spray de cabelo, o antigo laque, que eu acho que nem existe mais laque, agora é tudo spray. Que eu vou pôr uma foto aqui, você vai ver. Eu peguei um spray qualquer, inclusive até para facilitar para vocês, um spray daí do Brasil, tá? E quando você, eu não sei porque eu só tinha uma explicação, mas quando você for comprar esse tipo de spray, compre o mais forte, porque normalmente você tem um fraquinho, um médio e um forte. Compre o mais forte, tá? Dá uma sprayada, só, não precisa pôr muito, é só para criar uma camadinha fina, tá? Põe lá. Acabou. Pode imprimir o PLA vai colar. Enquanto a mesa estiver quente, você não consegue tirar. Se você for tentar tirar o PLA com a mesa quente, usando o spray de cabelo, você vai arrebentar a peça ou vai tirar uma lasca do vidro. Então, não tira. Terminou a impressão do PLA? Tira a mesa, põe em algum lugar, deixa esfriar. Enquanto ela está esfriando, você vai escutar clac, clac, você fala, putz, quebrou meu vidro. Não, a peça está descolando, ela está soltando. Ela, muitas vezes, ela solta sozinha. Ou você chega com a mão assim e faz assim, tchim, tira a peça.
tá? Bom, vamos agora ao PETG. PETG tem duas coisas que você pode usar para fixar ele na tua mesa. Você pega aquela colinha de bastão, eu também estou pondo aqui uma foto da cola de bastão, ou você pega aquelas fitas azuis, também eu estou pondo uma foto aqui para você ver. A fita azul você cobre a mesa, a área que você for imprimir, e a colinha de bastão é a mesma coisa. Você passa, aquece a mesa, imprime, deixa esfriar e você tira. Pode ser às vezes que pegue um pouquinho preso, você tem que pegar uma espátulazinha, mas é muito simples de soltar. A peça vai ficar direitinho. Bom, ABS. ABS você vai fazer o seguinte. Também estou pondo aqui acetona e você vai pegar um pedaço do filamento do ABS que você vai imprimir, pega lá um pedaço, pica ele, põe no acetona e deixa ele dissolver, diluir. Quando ele estiver diluído, não água, um pouquinho mais, um caldinho, você pega um pincel, passa num sentido e passa no outro. Onde você for imprimir, espera uns segundos que ele seca, pode imprimir. A tua peça não vai sair da mesa, tá? Espera esfriar, quando esfriar, às vezes até você puxa assim, se for espelho, às vezes você puxa, ele sai, ele arranca o layer todo, sem você fazer força, você puxa, ele sai. Se tiver que fazer força, você levanta um pouquinho, põe uma espátula afiadinha assim, com calma, sem para não riscar o vidro, nem estragar a peça, solta também, super fácil. Resolvido. Então você tem um problema resolvido do nivelamento, porque com o espelho, quando você põe o espelho em cima, você pode fazer os 5 pontos, porque todos os pontos vão ser iguais, porque aí você pode nivelar manualmente a mesa, porque é plano, vai ficar tudo direitinho. Resolvido aí. Bom, mas eu tenho a placa, eu gastei uma grana, porque essas placas não são baratas, essas placas de aço, flexível. Como é que eu vou fazer? Esquece se você for fazer os 5 pontos. Esquece. Você vai pegar e vai jogar filamento no lixo, porque se você não vai conseguir nivelar. Você tem duas soluções. Uma é tirar essa mesa, comprar uma outra e colocar lá, que vai com o tempo também ficar convexa, ou você colocar lá um nivelamento automático, um BL-TOT, por exemplo. Tá? O BL-TOT é um pouco mais complicado, porque você tem que fazer um suporte para ele, você tem que ir no teu Marlin, configurar ele. Dá para fazer um bicho de 7 cabeças? Não, dá para fazer. Eu fiz aqui já na Corte Egípcio, eu fiz inclusive primeiro na Ramps, para ensinar quem tem Ramps como é que faz, tá? E também vou fazer lá quando eu trocar a placa. Dá mais trabalho, mas dá para fazer. Por que o nivelamento automático dá para fazer? Porque é o software que vai estar fazendo a leitura das alturas. Então ele vai fazer a leitura das alturas e ele vai saber que ali o eixo Z tem que subir ou descer. Mas tem um parênteses. Você tem uma limitação de 2, normalmente está no software, é 2 milímetros. Tá, do nível 0 pode ser 2 milímetros para cima ou 2 milímetros para baixo. Mais que isso, ele não nivela. 2 milímetros é uma porcariazinha de nada. Então não adianta como aqui está a blower. Se eu fosse pôr a mesa lá, o nivelamento automático, não funciona. Porque está um tanto assim, está quase 5 milímetros de diferença. Ela está... Daqui a pouco eu faço um funil com ela. Então esquece. Então você tem que ver isso também. Para você não gastar dinheiro, um nivelamento automático e ela não funcionar. O nivelamento automático, ele vem por padrão 3 pontos. Tá lá no software 3. Só que isso aí é matricial. Então esse 3 se transforma em 9. Na minha opinião, é muito pouco. É melhor você pôr mais pontos, porque se a mesa estiver assim, aí você tem mais pontos de leitura para ficar mais fácil o software saber onde ele tem que abaixar ou não. Quanto maior o número de pontos, melhor fica a tua impressão. Então você vai lá, troca o número, tem que lembrar que é matricial. Se você puser lá 4, por exemplo, você vai ter
16 pontos de medida. A minha sugestão, a melhor solução é o vidro. É o mais barato, o mais simples, e você faz o nivelamento manual e você vai imprimir direitinho e usa as técnicas que eu falei para você aderir a sua peça. Bom, pessoal, como vocês viram, é uma coisa bem simples de você resolver, tá? E de você detectar. Começou a ficar ruim a impressão, você está nivelando e ficou ruim? Faça isso. Tem uma solução que eu não sei ainda, a gente só vai saber, e eu vou saber, e eu vou falar para vocês, porque eu provavelmente vou fazer um review dessa impressora, que é a Prusa XL, tá? Que vem com uma mesa, ela vem em seções pequenas, a mesa. Então, a hora que chegar, eu vou fazer um review, tá? E aí eu vou falar para vocês se funciona ou não. Eu acredito que sim, porque a superfície diminui. Então você tem várias superfícies fazendo uma superfície única. Então esse côncavo ou convexo reduz. Aí você pode pôr a tua placa flexível, tá? Mas a gente precisa esperar para ver se isso realmente na teoria funciona, se na prática vai funcionar. Legal? Então, pessoal, mais uma vez obrigado por vocês assistirem meus vídeos. Se inscrevam no canal, ativem o sino de notificação, compartilhe o vídeo para que a gente possa crescer. E desculpe o vídeo ter sido um pouco longo, mas eu achei que eu tinha que passar tudo de uma vez só para vocês. Legal? Mais uma vez obrigado. Abraço a todos aí.